Olá, pessoal. Bom dia, Denise da Conectário. Primeiro, obrigada pela sua presença aqui, por quem comenta, participa. É uma delícia essa troca com vocês. Para mim é uma jornada relativamente nova, essa experiência de fazer vídeos. Então é muito bacana quando vocês trocam, comentam. Dá sempre aquela sensação de que a gente não está sozinho, né? Porque quando a gente está gravando, a gente está imaginando vocês assistindo. Então é uma honra para mim tê-los aqui. Numa semana, para a gente falar da semana de 12 até 18 de outubro, super importante, ponto principal, lua nova, novos inícios, novas sementes. Eu queria começar, como sempre, a gente pensando como você consegue vibrar na sua vida, como que você consegue olhar tudo isso que eu tô falando no sentido de co-criar, de criar junto, né? Não um dado, vou ficar aqui sentadona esperando acontecer. Nós temos todos esses eventos e a gente pode brincar com eles, né? Olhar e falar, pera um pouquinho, qual é o meu grau de escolha aqui? A gente está numa temporada libriana, é a lua nova, quando Sol e Lua se encontram no mesmo grau, do mesmo signo, ambos em Libra, que é o signo relacional, o signo do outro, o signo da gente estar empático, né? Então, em Libra, a gente recebe o outro, a gente acolhe o outro na nossa vida. É o signo que fala aqui da vida social, não dá pra gente estar sozinho. Os signos de ar, Gêmeos, Libra e Aquário, falam dessa interação com as pessoas, falam da interação com o mundo. Em Libra é o parzinho, né? É o receber esse outro na nossa vida. E, curiosamente, esse signo tão voltado para a balança, para a harmonia, para a conciliação, né, para o afeto, está vivendo uma das luas novas mais tensas do ano, a gente olhar tudo isso e entender essa lógica. Então, a gente tem, primeiro, um índice, né, de planetas em signos cardinais, que são os signos iniciadores, os signos do embate da ação. Então, vamos lá, a gente tem Marte que está em Áries, Sol e Lua em Libra, que é outro cardinal, Júpiter, Plutão e Saturno em Capricórnio. Então, só por aí a gente tem um embate, né? A gente tem uma necessidade, por Sol e Lua estarem em Libra, da gente repensar acordos. Só que esse repensar acordos com um choque de realidade, com uma carga de transformação. Essa lua nova está acontecendo no dia 16. Cadê minhas anotações? Fiz uma bagunça aqui. Lua nova no dia 16 às 16 horas e 32 minutos, pelo horário de Brasília, a 23 graus e 53 minutos do signo de Libra. É interessante ver onde cai isso no seu mapa. E esse grau 23, ele tá fazendo um aspecto tenso entre Plutão e Saturno, né? Então, Plutão tá a 22 graus de Capricórnio, o mesmo grau, aliás, da conjunção que ele viveu lá em janeiro, junto com Saturno, que é um grande espelho, que é um grande reflexo do ano de 2020, esse grau emblemático, 22 graus. E Saturno, por sua vez, a 25 graus de Capricórnio. Então, a lua nova, essa necessidade da gente refazer acordos, da gente repensar as relações, no meio desses dois, falando que é preciso a gente olhar as feridas, é preciso a gente olhar todo um processo de cura e é preciso a gente estruturar, né? E no meio de tudo isso, a gente tem um embate de autoridade, né? Então, a gente tem outros dois signos nessa parada da lua nova, que é o Marte em Áries, que é o eu quero do meu jeito, e Júpiter, Saturno e Plutão em Capricórnio dizendo, peraí, precisamos estruturar a sociedade. Então, tem uma briga, uma desarticulação de poder, ou uma inflexibilidade, uma revolta, uma inflamação dessas estruturas, né? Essas estruturas estão inflamadas, né? Infladas, inflamadas. Então a gente tem uma desarticulação aí, um descompasso entre o meu modo de fazer, o meu jeito, Marte em Áries, a necessidade de olhar o outro, essa dupla super importante, Sol e Lua em Libra, trazendo todos os holofotes para a questão relacional, e os três gigantões lá em Capricórnio dizendo, peraí, precisamos manter a hierarquia, precisamos do poder, precisamos das estruturas, e tudo isso sendo questionado. Então, talvez a população mais revoltada, as pessoas mais questionando todas essas estruturas,
que, de novo, é importante também a gente colocar em contexto, né? Tudo que a gente tá vivendo agora, e essa necessidade da gente olhar a ferida, espremer os caldos que ainda faltam espremer, como preparo para a gente viver uma sociedade muito diferente, com o ingresso de Júpiter e Saturno em Aquário em dezembro, e em Plutão entrando em Aquário em 2023, 2024, porque ele vai, depois ele volta. Então, a importância da gente pensar de uma forma muito mais distribuída. Em Aquário, a gente vai viver muito mais em rede, muito mais horizontal, muito mais colaborativo. Então, agora é o momento da gente questionar todas essas hierarquias. E essa lua nova fala, então, dessa semente relacional que a gente precisa colocar, levando em conta que tem um embate com o eu quero, um embate com as estruturas e as nossas relações. Então, não é simples, porém, de novo, a gente pensando na nossa cocriação e no fato de ser uma lua nova que fala que é o universo dando na nossa mão, toma suas sementes, aonde você vai plantar, como você vai plantar, como você vai fazer esses acordos, como você vai equalizar essa balança diante de tantas interferências, né? Interferências nossas internas, porque a gente vem aí de semanas onde as nossas feridas estão sendo abertas, raiva, fúria marciana, ao mesmo tempo que a gente tem uma energia de ação. Lembra que eu comentei dos planetas em signos cardinais? A gente está com o ímpeto de agir. Então, por isso a importância da gente co-criar e canalizar tudo isso de uma forma produtiva para você. Então, olhar as feridas com paciência, com carinho com relação a você mesmo, a você mesma, paciência, afeto, né? Uma dose de gentileza com a gente mesmo. Libra fala de sermos gentis. Então, a dose de gentileza que você pode se doar, que você pode abrir esse espaço para você de harmonia para lidar com todas essas interferências. E aí a gente tem aquelas sincronicidades do universo. Na mesma semana que a gente está vivendo tudo isso, a gente tem a terceira retrogradação de Mercúrio no ano. Então, Mercúrio, que está no investigativo signo de Escorpião, falando das profundezas, ajudando a gente a investigar o que está oculto, que a gente não consegue ver, articular as conversas mais difíceis, né? Ele tem esse tom de olhar o que está fundo, de olhar a ferida, de olhar o que se esconde, né? Então, o Mercúrio que está ali, e lembrando que a retrogradação fala da nossa necessidade de rever os temas, rever as decisões, rever formas de pensamento. Ele entra em retrogradação dia 13, né? E ele vai ficar, entra dia 13, ele volta, como ele tá andando para trás, ele volta para o signo de Libra lá no dia 28 de outubro, no final do mês, falando pra gente dessa necessidade da gente, olhamos fundo e precisamos de novo entrar em contato com a necessidade do outro, com a visão do outro, que Libra volta pra parada, né, no dia 28. Aí ele fica retrógrado até o dia 4 de novembro, né, quando ele vai voltar perto das eleições, no dia das eleições americanas, é 3 ou 4. E aí, dia 11 de novembro, ele volta para Escorpião e fica até dia 1º de dezembro, quando entra em Sagitário. Então, ou seja, ele tá nesse processo de transformação profunda em Escorpião, vai voltar para Libra pedindo para a gente olhar a balança, equalizar, vamos ponderar quando ele volta para Libra. E, curiosamente, no ano de 2020, que é um ano tão emblemático, a gente teve Mercúrio retrogradando em signos de água, retrogradando em torno da nossa esfera emocional. Em fevereiro, em Peixes, em junho, em Câncer, e finalmente agora falando para a gente repensar com profundidade, com transformação, olhando o que a gente não gosta de olhar, que é a parada na pegada Escorpião, para a gente não ter medo, porque Escorpião, que tem uma fama super injustamente, Escorpiões de plantão, sou super fã, essa busca pelo que está oculto em nome da totalidade. É a totalidade que importa para Escorpião e para Plutão. Ele não quer saber se você tem uma vida doriana, se tá tudo bonitinho, se você tá bem nas redes sociais. Ele quer saber de você por inteiro. Então, essa oportunidade que os trânsitos de Plutão, Mercúrio em Escorpião, agora essa lua nova trazendo um embate com Plutão, fala, olha, vamos olhar, coragem.
coragem, gentileza, disponibilidade, o olhar do outro. A gente está falando muito desse jogo entre Áries, Marte em Áries, e a Lua Nova em Libra, junto com o Sol, né? Essa temporada libriana, essa dupla é a balança de entrada, né? O eixo de entrada no zodíaco, né? O zodíaco começa com Áries, eu sou, eu existo, e Libra fala, ok, mas você não existe sozinho, sozinha, você tem o outro, você tem essa ponderação. E esse eixo conversa também com uma sociedade maior, nós estamos inseridos dentro de um contexto maior, que é Capricórnio, essa grande reunião em Capricórnio, falando, peraí, precisamos, desculpa, todos olharmos aqui essa estrutura sobre a qual estamos vivendo, reformulá-la para conseguir viver uma era mais aquariana na década de 20. Então, a gente está entrando na década de 20 e nós vamos sair dela muito diferente de como a gente está entrando. Muito, muito melhor, né? Então, eu vou fazer vídeo falando sobre o ingresso de Júpiter e Saturno em Aquário, dadas as precauções, claro, todo signo tem o seu lado harmonioso e desarmonioso, né? Então, o cuidado com Aquário é a gente não focar demais na individualidade, né? Não se separar muito, ficar muito mental, que é muito do signo, né? De estar muito mental e esquecer um pouco do lado coração, muito individual, muito tecnologia. E o lado harmônico, essa vida em rede, essa vida colaborativa, essa vida horizontal, onde todo mundo tem o que contribuir, articular dentro dessa grande rede que a gente vive. Tudo isso, pessoal, com uma semana que também traz esse Mercúrio, que vai retrogradar, está em oposição a Urano, falando o seguinte, vamos olhar de forma diferente, vamos inovar, vamos olhar o que a gente não tinha visto, abertura de pensamento, insight, conexões, velocidade mental, surpresas. Eu falei a semana passada, né? Eles trazem, e vai estar permeando outubro todo, o fator surpresas, as inversões, as notícias que surpreendem, enfim. Eu acho que as informações principais eu passei, deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa, se eu esqueci, ficou, mas acho que não. É só comentar aqui que eu coloquei também que Vênus, os afetos, esqueci, importante. Vênus em Virgem, né, falando pra gente valorizar essas miudezas, a rotina, o dia a dia, o que tem que ser feito, né, a gente fazer essas tarefas com amor, com afeto, cuidar dos detalhes nas relações. E a gente estamos tendo um início de semana, que é legal fechar com isso, num aspecto maravilhoso de Júpiter e Netuno, que fala de fé. Fala da entrega para algo maior, né? Fé, conhecimento, espiritualidade. Legal a gente começar a semana, e é legal terminar o vídeo com isso, porque a gente começa com um chão, um tapete espiritual aí para a gente lidar com essas novas sementes todas diante dessa tensão. E lembrando sempre que tensão é uma oportunidade da gente agir. No pico da tensão, a gente tem aquele impulso de falar, peraí, para tudo, eu preciso resolver isso, né? O ponto é que a gente tá com muitos planetas nesse ímpeto de ação, que a gente precisa respirar um pouquinho e cuidar dessas parcerias, que é a proposta de Libra. Bom, enfim, espero ter contribuído para a sua reflexão. É um prazer ter você aqui. Me comenta como isso ressoa, adoro saber, adoro como vocês colocam os comentários. E a gente vai se vendo por aqui, também te vejo lá no Instagram da Conectário, Denise_Conectário Astrologia. E excelente semana de lua nova, plantem as suas sementes, não vamos desperdiçar luas novas não são dignas de desperdício. Beijo enorme, tchau, tchau.